Olá, amigos do BPA, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BPA Cast, o podcast oficial do BPA. E hoje estamos aqui com uma das pessoas que provavelmente você conhece ou já viu aqui no nosso queridíssimo aplicativo, Instagram, Facebook e YouTube, que é o nosso queridíssimo Isaac. Fala, dá um oi para o pessoal aí, Isaac. Oi, pessoal, prazer estar aqui conversando com o Brunão aí do É PPA. isso. É isso aí. O Isaac, pessoal, para quem não conhece ele, você provavelmente já deve ter visto o trabalho dele. O Isaac que é o responsável hoje pela algumas edições, né? Você que viu aquele trabalho, não é o trabalho nosso aqui do podcast, os trabalhos da edição de vídeos ali dentro do Instagram, né? O lançamento que a gente fez da Simone ali, mostrando um pouco sobre as dicas de network, as dicas do BPA, né? O própria edição dos capítulos nossos aqui do podcast do BPA é feito por essa lenda, esse cara maravilhoso aqui, esse cara de gente Isso, boa, esse queridíssimo Isaac. E para você que ainda obrigado. não conhece o Isaac, vamos conhecer um pouquinho mais dele. O Isaac Vamos trabalha lá. com edição de vídeos há mais de 20 anos, somando projetos pelo mundo todo. Eu fiquei fascinado quando eu vi isso, somando projetos pela Índia, China, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos e Brasil. Uau, Trabalhou aí dentro da Itajaí, né, no Brasil, ganhou o prêmio de Festival de Cinema de Goiás e estuda atualmente aqui nos Estados Unidos, graduando em fotografia e imagem. Gente, é um currículo assim maravilhoso. O Isaac que trabalha, né? O Isaac que faz parte do core group aqui também do BPA, trabalha aqui com a gente, né? sim. Além de ser, faz parte, é membro de Atlanta. E já começando a nosso bate-papo, eu quero aí agora fazer uma pergunta que, como eu faço sempre pergunta em todos os capítulos, o Isaac edita, então ele sabe disso. Isaac, o que que te fez, qual foi o que que te fez entrar para a área de design? Né? A gente estava batendo um papo mais cedo, você acabou falando, mas conta para o pessoal um pouco, para quem tá nos ouvindo e nos assistindo, conta para o pessoal o que que te fez entrar para essa área de design. Então, história longa, né? Como sempre, mas eu sempre digo que a vida é um sopro, né? As coisas acontecem muito rápido nas nossas vidas. E tudo começou quando eu era novo ainda, tinha ali meus 11 para 12 anos de idade. Meu pai gostava muito de filmar as coisas dentro de casa, né? Legal. Na época a gente morava aqui nos Estados Unidos já, a gente morou aqui de 94 a 99. E meu pai era um missionário evangélico na época, então a gente veio passar um tempo aqui Uhum, e ficamos aqui. Na época ele comprou uma câmera filmadora e gostava muito de tirar foto. Na época era só filme, né, analógico, uhum. então as fotos tinham que ser muito bem escolhidas, o momento, né? E as filmagens a gente tinha o VHS que ajudava muito na época. E aquilo eu fui me apaixonando pelaquilo, né? Por salvar imagens, saber que eu podia assistir depois, gravar momentos felizes, agradáveis e estar revendo isso, né? Isso foi tomando a minha paixão ali, fui gostando, gostando e comecei a querer desenvolver e trabalhar isso profissionalmente, né? Que legal, cara. Ao longo do tempo ali, depois, no ano de 2000, quando nós voltamos para o Brasil, Uhum. foi quando eu comecei a trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas produtoras e fui só crescendo. Que incrível, que incrível. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas, entender esse lado profissional. Quando você começou a trabalhar dentro da edição, que você começou a apresentar os seus trabalhos, qual foi o grande motivo, né, que te fez dar continuidade e seguir nesse caminho e entrar para essa área de edição, que a gente viu aí o seu trabalho tanto dentro do BPA, que você consegue, eu brinco muito que você tem uma facilidade muito grande de transmitir a ideia que a gente tem através dos trabalhos, né? E eu, como, como bom marqueteiro que eu brinco, eu sei que isso tem uma grande, a gente encontra uma grande dificuldade nos profissionais e a gente vê que você tem uma certa facilidade de passar essa ideia, né? Que os clientes, a gente como cliente, a gente vê que você consegue transmitir essa ideia na edição muito fácil. E eu queria entender um pouco como que você consegue.
como que você faz para sentir, como que você consegue estudar e passar isso para as edições? Existe alguma técnica, existe alguma informação, é paixão mesmo, é gostar do trabalho? A gente sabe que você ama esse trabalho, mas existe algo mais ali que você gosta, que você possa passar para o pessoal? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era mais uma área de eventos ali, comecei a fazer umas coisas pessoais, e eu gostava muito de assistir materiais na televisão Uhum, que puxava a emoção, né? Que tinha emoção, que mostrava o que era e tal. Os comerciais de televisão era sempre muito bonito e agradável. Eu falava, eu quero trabalhar com isso, mas às vezes eu queria entender, na época, assim, eu queria entender o porquê disso, né? uhum, E eu sempre tive uma vida, viajei muito, né? Tive muita. Meu pai viajou demais, porque meu pai trabalhava com aviação, então sempre a gente morava em outras cidades, estados. Eu cheguei a morar na Venezuela, depois a gente foi para os Estados Unidos. Então, assim, fui construindo uma bagagem, assim, de culturas diferentes que foi mudando um pouco a minha cabeça, né? E aí, quando eu entrei na parte de vídeo, que eu comecei a entender que o vídeo ele mexe com as emoções das pessoas, né? E é uma forma que nós usamos de transmitir a informação que a gente quer, é uhum, uma das ferramentas que a gente tem. Eu comecei a entender outras perspectivas da vida, né? uhum, E através disso, eu comecei a trabalhar nessa área em produtoras grandes no Brasil e sempre tive pessoas ali de grandes agências que vinham e falavam, ó, eu quero isso e tal, e sempre eles vinham com conceitos, né? uhum, E aí eu comecei a trabalhar essa questão de conceito, do background que eu tinha, das experiências que eu tinha, e trazer essas emoções para dentro do vídeo, né? E quando interessante. se mostrava algo diferente, algo que não era o comum das pessoas, as Uhum, pessoas gostavam muito, né? E aí eu interessante. comecei a entender, eu falei, olha só que legal, né? Às vezes a nossa perspectiva, às vezes a gente tem medo de mostrar ela, né? Falar, e Sim. tal, mas às vezes pode ajudar várias pessoas. E quando você entende que o vídeo ele tem esse poder de transformação, porque a partir do momento que hoje a gente, na época não tinha YouTube, não tinha Aham, nada, né? sim, sim. Mas eu fazia isso através dos comerciais de televisões que eu fazia, documentários, né? Que Interessante. chegavam, documentários que a gente montava naquela época eram para várias pessoas, né? Então, eram centenas de pessoas que sentavam para assistir um documentário. Cheguei a editar alguns filmes, alguns curta-metragens, até que eu ganhei um prêmio também, foi bem bacana. Então, assim, eu tentava transmitir, e uma das coisas que eu sempre, hoje eu tenho muito isso, né? É de ouvir as pessoas, Que né? legal. E ouvir isso, e ouvir as pessoas é uma arte, né? Todo mundo que consegue Não, ali sentar com certeza não. E hoje eu consigo, porque as coisas acontecem mais dentro da minha cabeça, né? Uhum, E essas várias experiências que eu tive com agências, com diretores, eu tinha que, de alguma forma, pegar a ideia dele e transformar aquilo para uhum, dentro do vídeo, para dentro da edição do vídeo. Porque eles gravavam, uhum. a ideia foi construída, foi gravada, agora chegou na ilha. Que Ó, legal. foi chegado isso, não foi do jeito que a gente queria, hoje às vezes foi, às vezes faltou, às vezes deu problema, mas a gente tinha que, de alguma forma, montar aquilo para transmitir exatamente o que eles queriam passar para as pessoas, né? E foi um desafio, sempre foi muito desafio, assim. Então, às vezes, quando eu já tive diretores que amavam o meu trabalho, mas teve Uhum, diretores também que eu tive dificuldade de entender, né? sim, Esse filme, por exemplo, que eu ganhei um prêmio, a diretora, ela é super complexa. As sim. ideias dela fluíam na cabeça dela e eu tinha que absorver aquilo. Às vezes eu montava uma versão do filme uma, duas, três, cinco, 10 vezes para chegar no resultado que ela queria. E isso foi um processo de construção, né? Aproveitando, E aí sempre. desculpa, Pode falar. só aproveitar nessa linha de raciocínio, que eu acho que tem uma pergunta que me veio na cabeça Aham, que eu acho que é muito importante a gente entender, porque é uma coisa que eu acabo passando isso. E o vídeo, né, ele trabalha dois sensos muito, dois sentidos muito fortes no ser humano, né, que é a audição e uhum, a visão. Isso chama, correto. você prende ali a pessoa pela audição e pela visão. E você Uhum, falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão da descrição para o editor. E eu queria, Isaac, que você pudesse explicar um pouco para as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas, quando elas pedem uma edição de vídeo, elas acabam ficando um pouco frustradas pela entrega, por não ser aquilo que elas queriam. E eu queria uhum, muito que você explicasse um pouco para as pessoas, né? Pessoas às vezes que vão contratar o seu serviço, vão contratar serviço de outro editor, de outras agências e coisas assim, o quão importante é uma descrição clara e bem feita, e, já aproveitando a pergunta, como fazer essa descrição de uma forma
de uma forma simples e clara para o editor, que eu acho que isso eu vejo que isso falta um pouco para as pessoas que querem um bom trabalho de edição, que é aquilo, né, o editor ele não tem bola de cristal. Não, não tem. Então, esse processo, ele é um processo que você tem que construir, né? Uhum, Porque às vezes uma ideia, ela vem a partir de referências da pessoa. Então a pessoa ela tem um mundo completamente diferente de seu, uma realidade diferente sua. sim. Então o que ela gosta, às vezes não é o que você gosta. Uhum, Então é muito importante a gente saber escutar as pessoas. Porque através dali, e não só, fala assim, olha, eu tenho uma ideia legal. Beleza, essa ideia é legal, mas por que que você chegou nessa ideia? Como que você chegou? Sabe? E a maioria dos materiais que eu ia montar, às vezes sempre a gente tinha uma referência, né? uhum, Eu pergunto muito para os meus clientes assim, qual que é a referência? O que que você gosta? O que que é aquilo que você fala assim, cara, isso mexeu comigo? Porque aí você começa a entender a cabeça da pessoa. Existem alguns padrões na edição, né? Então existe a edição calma, agitada, uma edição mais que a gente fala narrativa, às vezes só trilha. Então, uhum, entender isso. E é claro que, assim, existe um background que você tem que entender. Como que trabalha uma cena aberta, uma fechada, por que que você usa o take fechado, por que não? uhum, E a partir disso aí, você consegue construir a história, a narrativa que precisa, né? Então, quando o cliente chega para você e fala, olha, eu quero um material top. Tá, uhum, mas o que que é esse material top? O que que é? O sim, que que passa na sua cabeça? O que que é? Porque às vezes o top para mim é uma é música diferente, clássica, entendeu? sim. Mas para você é um hardcore, Aham, entendeu? É um rock e tal, ou uma edição agitada. Eu gosto de efeito, de não sei o quê, como é que fala? Hoje está muito aquelas transições seamless que fala, né? aham, Ah, eu gosto de mosaico e tal, mas tem gente que gosta de música clássica, né? Uma vez eu montei um videozinho com os meus filhos dentro de casa e eu aham, gosto muito de música clássica, assim. E aí eu fiz uma ideia usando uma música clássica, assim. E eu ganhei um cliente com isso. Eu postei na internet e ela falou assim: Nossa, eu tô fechando o contrato com vocês porque eu vi esse material. sim. Então, vai muito disso. E a descrição a pessoa ela tem que sempre passar isso, né? Olha, eu quero isso, eu gosto desse ritmo, é assim que eu gosto. Às vezes eu gosto muito de receber referências da pessoa, né? Uhum, Ah, o que que é isso? Ok, então a construção da história a gente vai trabalhar ritmada ou não ritmada, sabe? Que tipo de efeito que a gente vai trabalhar? Que uhum, tipo de construção, se for narrativa, né? Se a gente uhum, começa calmo, agitado, volta, vai. Então, assim, isso é tudo é um processo de conversar. E se a pessoa der esses detalhes, né? Eu já trabalhei em alguns curtas-metragens. E ali é muito bem descrito. Falou, olha, essa cena aqui, ela acontece isso, isso, eu quero que você corta aqui, faz isso, tal, uhum, tal, tal. Então, às vezes, se a pessoa tem um pouco mais de experiência na questão de entender isso, porque hoje, assim, a gente tem aquele ditado, né? Nada é criado, tudo é copiado. E copiado. no vídeo também é assim, né? Uhum, Então, eu tenho um ritmo. Ah, eu gosto desse ritmo aqui. Então, vamos, a partir do material que você tem, que a gente produziu, vamos trabalhar esse ritmo. uhum, É possível. Na edição, eu falo assim, a edição é o coração do material, porque é ali que você ou vai trazer um material de sucesso ou de uhum, fracasso, né? sim. Então, se você não souber realmente conversar com o editor, ou o editor não souber conversar com essa língua, é Uhum, importante você, ou algum, chegar no nível do outro, sabe? Você fala, olha, essa conversa está sincronizada, aham, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. Tive também experiências assim, hoje eu consigo montar materiais mais assim, porque eu tive experiências com pessoas que eram extremamente exigentes. Olha, uhum, eu quero isso, 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 isso. E eu falava, olha, não vai ficar tão legal. Eu não quero saber, eu quero isso. Então, beleza, então vamos trabalhar isso aqui, porque é a ideia da pessoa. Agora, eu já tive diretores que chegavam, cara, o material é esse aqui, faz aquela coisa linda, maravilhosa. Então, assim, ele dava liberdade. uhum, E, e isso é importante, você ter essa conversa com o editor, né? Eu trabalhei em algumas campanhas políticas no Brasil como uhum, montador, finalizador, né? E eu tinha um diretor que ele me pegava, cara, vamos ali, vamos conversar. Ele pagava almoço, pagava janta para mim, vamos aham, conversar, quero saber da sua vida, vem cá e tal. A gente conversava. E a gente tinha um sincronismo muito bom, uhum, porque eu escutava o que ele queria falar e sim. eu tinha minhas ideias. Eu dava minhas ideias, às vezes ele falava, "Ó, eu quero
isso aqui descrito. Eu quero essa cena aqui, eu quero esse ritmo aqui, eu quero depois diminuir o ritmo, depois eu quero a fala da pessoa com cena tal e tudo. Então, tinha essa construção, né? Entendi. Mas é importante você ter essa referência. Quando você vai trabalhar com editores, você ter isso. Olha, eu vi esse material e eu achei legal. Eu queria algo assim, semelhante, mas com ritmo assim, o tal. Uhum. E dar essa descrição, porque aí você consegue conversar melhor, né? E também uma arte que o editor precisa ter é saber escutar, né? Saber E escutar. saber falar também. E você falou, você colocou um ponto que eu achei muito interessante, que é a questão de você passar as referências, né, trilhar um caminho da edição, Uhum, ou você também pode deixar a edição mais livre. Dentro do seu profissionalismo, né, há mais de 20 anos já trabalhando dentro dessa área, para as pessoas que nos estão ouvindo, né, os membros do BPA e pessoas de uhum, fora que ainda estão conhecendo nosso podcast, que eles vão fazer um trabalho de edição ou vão precisar ter um vídeo editado, algum trabalho editado dentro das suas empresas, seus negócios ou na sua marca. Quais dicas você daria para as pessoas poderem escolher um tipo de edição mais detalhada? Quando que você acha que a pessoa ela tem que passar essas diretrizes? Olha, essas referências, eu quero isso para esse tipo de trabalho. E quando a melhor forma é deixar o editor com uma certa liberdade de trabalho. Lembrando, tá, pessoal, para todo mundo que está assistindo, essa liberdade de trabalho, né, como o próprio Isaac falou, é muito importante você conhecer o tipo de trabalho do editor, saber se o tipo, a forma como ele trabalha está muito alinhada com a forma com que você trabalha e com a forma que você quer o trabalho. Porque não adianta nada você deixar, né, pedir. Eu acho que eu vejo muito isso acontecendo meio na área de arte, no geral, que a pessoa deixa o artista aberto, mas quando pega o resultado, trilha um tanto de coisa. Então eu falo assim, esteja bem alinhado, né? Isso é muito importante. Mas, voltando à pergunta, quando é melhor deixar o editor mais solto, né, mais uhum. aberto para criação, e quando eu posso passar uma diretriz, eu posso exigir um determinado tipo de diretriz. Quando e qual tipo de serviço é bom você instruir as pessoas que nos estão ouvindo a tomar esse tipo de decisão, Isaac? Olha, o mais importante que a pessoa precisa definir é o objetivo final dela. Qual cliente ela vai precisar de alcançar, qual tipo de público que ela vai querer alcançar, porque isso define muito o tipo de vídeo. Sim. Hoje em dia, isso já existe uma divisão muito grande aí. Então, se a gente pegar pessoas jovens hoje, eles estão acostumados com um estilo de edição completamente diferente das pessoas que têm, sei lá, de 30, 40 anos de idade, que já teve uma referência antes disso, né? Tem uma ideia diferente. Uhum. Então é importante você entender o público que você quer alcançar. Isso é a primeira coisa, né? Certo. E aí, quando você for montar um projeto de vídeo, hoje as empresas, elas, acho que o vídeo assim é uma das maiores ferramentas que você tem para a pessoa conseguir ser introduzida à sua empresa, ao seu negócio. Uhum. Porque é uma forma que você tem de movimento de mostrar tudo que você quer, os seus serviços, o seu trabalho, a sua estrutura, aquilo que você quer vender para a pessoa, né? Uhum. Então, é importante, primeira coisa, definir esse tipo de público. Ah, um público geral, né? Então aí você tem que achar um meio termo para que lado que você tem que seguir, né? E a partir daí, sempre os projetos que forem construídos, poxa, eu preciso de um vídeo de empresa. Vamos falar assim, um vídeo corporativo. O que que eu posso fazer? Uhum. Bom, qual é o público que eu quero alcançar? Vamos falar um público de 40 anos, de 30 anos para cima, né? Que é um público que eu quero alcançar. Então, eu sei que eu consigo trabalhar mais tempo no vídeo. Então, um vídeo de 2, 3 minutos até 5 minutos é possível fazer. Sim. Baseado nisso, é, o que que eu quero mostrar na minha empresa? Então você já tem uma ideia, aquilo que você vai construindo essas ideias e baseado nessas ideias, se você tem uma referência melhor, às vezes assim, eu gosto de assistir muito filme, muito comercial de televisão, eu tenho uma cabeça boa, brilhante. Uhum. Então você consegue direcionar melhor os editores. Fala, olha, cara, eu tenho essa ideia aqui, eu quero trabalhar essa ideia. E ele vai te falar se é complicado ou não, Uhum. né? Eu nunca falo que é impossível, mas existem caminhos para chegar onde você quer. Às vezes pode ser mais simples ou mais complicado. Então isso vai depender muito da ideia. Então, baseado na ideia que você tem, você vai dar um sentido para o editor. Então, Uhum. assim, editor, olha só, eu tenho essa ideia, porque às vezes assim, a gente tem uma ideia brilhante, mas não sabe como construir ou fazer. Certo.
E aí, nesses casos, é importante, às vezes, você dar uma liberdade para o editor. Falei, cara, o que que você acha disso? O que que você acha que, aonde que nós podemos chegar para um resultado melhor? Mas, às vezes, isso já aconteceu, vários, centenas de clientes que eu já atendi, né? Uhum, E sempre é isso. Se a pessoa tem uma ideia definida, porque justamente o que eu tinha falado de ter, ele tem muitas referências, muita coisa, falar, cara, às vezes a agência, né, chega e fala, olha, isso aqui deu certo, já fiz outros projetos, eu quero que seja feito assim. Então, quando é assim, é bem direcionado, né? Mas a maioria das vezes tinha clientes que não sabia. Falei, olha, cara, eu tenho essa ideia bacana, mas eu não sei como chegar a um resultado bom para uhum, a gente ter é, um, um, um outsource melhor e tudo. Então, aí, se você pegar um editor que tem experiência na área, que tem muitos anos de experiência, ele vai conseguir te direcionar. Falar, olha, faz assim que fica melhor, faz dessa outra forma que fica melhor. Nunca existe o vídeo perfeito, né? Então são tudo testes. Então tem coisas que já foram feitas que deram certo, que provavelmente poderia dar certo na sua empresa, e tem coisas inovadoras que você pode fazer explodir, mas às vezes não vai dar o resultado que você quer também. Então essa forma de direcionamento, se a pessoa, se o cliente, a empresa, ela tem uma pessoa de marketing, tem uma pessoa bem direcionada, sabe o que quer, com certeza a ideia, o que ela colocar para o editor, vai fazer total diferença, entendi. né? E para a execução do material para ficar da forma que eles querem. Mas Uhum, às vezes, se a pessoa ela é mais flexível, ela às vezes não tem uma ideia muito clara na cabeça, aí ela pode dar assim a liberdade para o editor, porque às uhum. vezes se você dá liberdade para o editor, ele não vai chegar no resultado que você quer, né? Mas ele vai trilhar o caminho até lá. Ele vai trilhar um caminho. Pode ser melhor ou pior. Uhum, Mas quando você tem ideia exatamente bem focada, fala, olha, cara, eu quero isso aqui. Então vamos trabalhar para a gente ter um resultado nisso aqui. Beleza, então vamos trabalhar. Mas se às vezes se a pessoa não tem, fala, cara, o que que dá para a gente fazer para melhorar? O que que dá para a gente ter um resultado melhor? Então aí você dá mais liberdade para o editor, né? E entendi. aí um cara que quanto com mais experiência tiver, ele vai conseguir trabalhar seu material de uma forma pelas experiências, os outros materiais que ele já editou, ele consegue ter uma conclusão melhor para que você consiga gerar uma edição, Sim. um vídeo corporativo para sua empresa com o melhor resultado possível. Então, pessoal, você que está nos ouvindo, assistindo nesse exato momento, tá aí com aquele projeto, tá pensando, fala assim, poxa, eu vou lançar um produto novo na minha empresa, vou lançar uma marca nova, vou criar uma marca nova, vou otimizar o meu trabalho, vou melhorar o meu trabalho, preciso fazer um vídeo educacional, preciso fazer um vídeo, uma propaganda, preciso fazer um vídeo de divulgação, seja qualquer tipo de vídeo. Vai lá no nosso aplicativo, procura esse cara chamado Isaac e vai lá e clica Isso, assim, ó, mandar uma mensagem e tira todas as suas dúvidas que você precisa. Porque eu vejo com muito, certeza. Isaac, uma das coisas que eu acho muito interessante, a gente fica brincando, a gente fala isso, mas uma das coisas que eu acho muito interessante, né, e a gente viu isso em todos os podcasts que a gente passou, que a tomada de decisão, ter a ideia muito clara, isso facilita muito o trabalho, né? Com E eu certeza. vejo que dentro da parte de marketing no geral, né, você citou o exemplo que às vezes a pessoa de marketing ela tem essa ideia já muito bem formada e ela passa para a ideia e, né, dentro do editor ele toma forma, essa ideia, né, do vídeo toma forma. E eu acho que isso é muito importante a gente passar para o pessoal, porque a gente está vindo numa era de tecnologia, né? 2024 agora, para frente, cada vez mais a tecnologia, cada vez mais edições de vídeo, cada vez mais a tecnologia vem tomando forma para gente. E um dos pontos da edição de vídeo que eu acho muito interessante, que é uma coisa que a gente já abordou aqui, que é essa transição, é se passar a ideia para o cliente, passar a ideia para o público-alvo muito precisa, muito correta da gente fazer isso. E um grande fator que eu vejo também, que eu acho que é bom a gente falar aqui, é o fator das pessoas se apegarem a ideias, né? Que eu vejo muito isso, eu acho isso muito interessante, é bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente vê pessoas que chegam e querem fazer um determinado vídeo, né? Eu falo falando isso puxando para o lado do marketing, e a gente vê aquela ideia da pessoa, a ideia do vídeo, e a gente fala, olha, não compensa, não vale a pena fazer. E eu vejo que, às vezes, muitos editores veem isso também do tipo, como você falou, ah, você tem uma ideia X e talvez eu
Você não precisa fazer essa sua ideia X, eu te apresento uma forma mais simples. E Uhum. eu queria que você explicasse para o pessoal também o quanto essa mudança de ideia, às vezes, para uma ideia mais simples, pode facilitar e poupar, às vezes, gasto, né? Que a gente sabe que quanto mais complexo a ideia, né, maior é o custo dentro de uma edição e em tudo que a gente vai fazer, dentro do marketing, tudo também. E o quanto isso pode poupar gasto, tempo e o principal que eu falo com o pessoal, dor de cabeça. Explica para o pessoal, às vezes, o quanto você aderir a uma ideia e você ouvir, né, um palpite, um conselho profissional ali da pessoa, o quanto isso pode ser bom. E isso é muito importante, a gente saber ter essa sabedoria de entender qual caminho seguir, né? Sim. O caminho certo para seguir só a gente vai saber, só a pessoa que está seguindo, traçando ele vai saber. Às vezes você pode pegar um caminho errado, mas você pode corrigir para o lado certo. E no vídeo é a mesma coisa, né? Então, às vezes você tem aquela ideia maravilhosa, cara, eu quero construir, fazer tal, não sei o quê, porque eu vi o material, ficou lindo, maravilhoso. Você vê um material, às vezes, na internet, você fala, nossa, é isso que eu quero. Mas se você for olhar para ver, o cara gastou 200, 300 mil dólares para montar aquela coisa maravilhosa que você Sim. assistiu. Não foi uma pessoa, foram Uma 100 pessoas equipe. envolvidas, toda uma equipe envolvida, né? Então, assim, é bonito, mas é possível chegar lá? Também é possível. Faz uma Mas propaganda da existe, Coca-Cola para mim. sabe, eu vejo, tem um cara que eu sigo aqui que ele trabalha com as marcas internacionais, é Sim. incrível os materiais. Você vê o storytelling dos materiais dos projetos, é inacreditável. Te mexe dentro de você, sabe? Aham. Mas os caras têm a técnica, sabem como faz, mas não é uma pessoa envolvida, né? É um time, Acho né? que uma coisa muito importante aqui entender é que, assim, existem sim ideias simples e que funcionam. Sim. Um dos pontos que é importante a pessoa entender é que existem três coisas que ela precisa trabalhar, que é a identidade, a imagem e a reputação. Se ela Ótimo. tem esses três pontos alinhados, ela consegue mostrar ou passar para as pessoas muito mais credibilidade, né? Uhum. Porque às vezes a imagem que você tem não é a imagem que você está passando. Às vezes você tem uma imagem na cabeça, mas o que você passa para as pessoas não é o que elas veem. Uhum. Então, isso tem que estar alinhado, né? Que a gente fala, imagem, identidade e a reputação. O que que é reputação? Aquilo que as pessoas falam quando você não está perto, né? Uhum. Então, de que forma que a gente pode passar isso para o vídeo, né? Às vezes usando ideias simples. Hoje a gente está com um processo de mudança muito rápido. Esses últimos 3 anos, assim, 3 anos nada, 2 anos para cá, mudou assim drasticamente toda essa parte de vídeo. Uhum. Hoje com essas plataformas novas que estão surgindo no mercado, muita coisa que está surgindo. Sim. E hoje o que mais traz credibilidade é você falando, né? Uhum. Às vezes a própria pessoa falando. Ideias simples como você falando na frente de um vídeo Sim. vai fazer total diferença. Uma coisa aqui que também quero deixar claro: todo mundo hoje faz vídeo, né? Uhum. E muitas das vezes a pessoa faz o vídeo e fica frustrada, fala, por que que eu não consegui aquele resultado que a Sim. pessoa tem, né? Ah, será que eu tenho que pagar 10 mil dólares, 15 mil dólares? Não, não precisa. Às vezes uma consultoria vai te ajudar a resolver esse problema. Às vezes uma coisinha que você faz outra ali já consegue resolver esse problema. Existem níveis de vídeo. Então, assim, vídeos com qualidades melhores, menores, mas assim, tudo aquilo transmite. O importante é você saber a mensagem que você quer transmitir. E às vezes, você falando na tela, você consegue transmitir o que você quer, o seu propósito, sabe onde você quer chegar, trazer credibilidade para, às vezes, vender um produto que você quer, né? Sim. Então, é possível às vezes trocar de ideia, porque às vezes você quer montar um comercial grande com atores, com não sei o que Uhum. e tal. É bom, é legal, mas às vezes você consegue trabalhar em níveis menores, você dando uma entrevista, trazendo uma outra pessoa para falar e tudo, e você consegue montar um material mais enxuto, que a gente fala, né, o menor, e passar para as pessoas. Ah, você quer gravar e editar os vídeos? Pode ser também, entendeu? Só que isso vai tomar tempo, né? Uhum. Eu falo assim, que às vezes tem pessoas que eu falo assim, eu sei que você tem vídeo para fazer, eu sei que você tem coisas para fazer, mas às vezes é melhor você contratar uma pessoa para fazer isso, porque Sim. o tempo que você vai gastar fazendo isso, você podia estar planejando, construir Com novas certeza. ideias, novas estratégias e tudo. Com Então, certeza.
às vezes você faz uma parceria com o editor, conversa com ele, acha uma forma de encontrar é, outros parceiros ou pessoas, né, que você consegue trabalhar junto, né? Olha, eu te falo assim que um editor bom hoje, às vezes é um pouco difícil de encontrar, Uhum. mas você consegue fazer parceria, tudo é possível, né? Tudo é Sim. conversado. Então, assim, o importante é você ter uma ideia. Ah, que seja uma ideia que vai vender o seu produto. Às vezes, é igual ele falou, pode ser uma ideia grande? Pode ser uma ideia grande. Mas pode ser mais simples? Pode. Como que eu chego lá? Às vezes conversando, você pode mandar uma mensagem para o Isaac, estou com uma ideia assim e tal, o que que dá para a gente fazer? Então, a gente que tem um pouco mais de experiência na área, a gente consegue abordar certas coisas que vão facilitar, né? E hoje está muito, essa questão do vídeo hoje está Muito em alta. bombando sempre, né? Sim. E mas existem vídeos de qualidade e vídeos não qualidade. Mas é por isso que eu te falei, às vezes depende muito do cliente que você quer chegar, né? Uhum. Porque, assim, hoje eu até vejo muito essa questão de vendas de tickets, né? Às vezes você quer Sim. alcançar um cliente milionário, você não pode fazer um vídeo amador, né? É Uhum. claro que tem que ter um investimento maior e tudo. Tem ideia simples, você não precisa gastar US$ 100.000 numa ideia. Às vezes você gasta uma fração disso, você já consegue resultados melhores, né? Uhum. Mas sempre a consultoria para a construção desses projetos é importante, porque você vai amenizar custos, você vai animar dor de cabeça e vai trazer ideias, às vezes, que você fala assim, poxa, eu, em vez de gastar 10.000, estou gastando 1.000, sabe? Ou às vezes você tem um background de vídeo, você já conhece alguma coisa e você não vai gastar nada, sabe? Só gastar ali para montar o cenário, fazer uma coisinha ou outra e tal, você já resolve o seu problema. Então, tem muito isso, sabe? Essa forma de opções, caminhos diferentes para chegar no resultado que você quer, né? Sim. Então, pessoal, você que está aqui, que nos ouviu e nos acompanhou até nesse exato momento, tá ali com aquela ideia pronta de como que você vai lançar um produto, de como que você vai lançar o seu serviço, de como você vai chegar para a pessoa certa dentro do audiovisual, né? E tá com dúvida. Poxa, eu tenho dinheiro para me poder contratar e entrar e investir num designer. Manda mensagem pro Isaac. Vai lá, entra em contato. Não tá participando do BPA? Entra, participa do BPA que você vai poder ter um contato direto. Mas se você ainda quiser ter um contato com o Isaac, o Instagram dele tá aqui embaixo. Manda um direct para ele, pergunta para ele as coisas aí. Manda, tira sua dúvida com ele. E se você não tem dinheiro para poder contratar o serviço do Isaac, às vezes você vai contratar um serviço de um outro editor, a gente sabe que isso acontece, não é nenhum problema, e precisa de uma consultoria, pede uma consultoria para o Isaac. A gente está vendo aqui, ele trouxe para a gente aqui Com certeza. inúmeras soluções, inúmeras ideias muito bem elaboradas, e a gente viu o trabalho dele aqui, né? Eu brinco que o BPA é o maior portfólio que a gente pode mostrar que está aí. Nosso Aham. podcast, vários episódios de podcast e tudo mais. Então, manda uma mensagem para ele, vale muito a pena. E eu acho que assim, vamos para a gente poder resumir um dos pontos que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante, é, se você vai fazer qualquer tipo de edição, tem um objetivo muito claro, né? Isso é Uhum. muito importante a gente frisar isso. Tenha o objetivo que você quer muito claro. Às vezes, o seu objetivo claro é melhor do que qualquer outra coisa que você tenha. Às vezes, eu vejo que o pessoal tem muito, eu quero alcançar o público X, eu quero. Tá, mas qual que é o objetivo? Entende? E É, eu acho que você trabalhar em cima do objetivo claro, seja em edição, seja em divulgação, seja no marketing no geral, seja para vendas, isso é muito importante. Então, dentro da edição, né, se você vai trabalhar, chegue com um objetivo muito claro. Se você não sabe qual é o objetivo, tenha a opção de ouvir o seu editor, né? A gente falou aqui mais cedo de o tanto que a experiência do editor, né? Imagina um caso, por exemplo, aqui, que você está fazendo uma consultoria ou você está trabalhando com o Isaac, você tem ali o arsenal, né, eu gosto de brincar, que é um arsenal aí de mais de 20 anos de experiência. Imagina o quanto isso não pode ser rico para o seu trabalho. Então, tenha essas informações em mente, tá? Tenha muito bem as dúvidas para você apresentar para o seu editor. Leve essas dúvidas para ele, mostre talvez as ideias que você quer para ele e ouça. Né? O principal que a gente sempre fala com todo mundo, ouve o profissional que você está contratando, que isso faz uma diferença no seu trabalho enorme. E de novo, se você quer tirar qualquer dúvida,
quer saber como que é o trabalho desse cara, quer conhecer, se você faz parte do BPA, entra lá no nosso aplicativo, vai mandar mensagem, lá você consegue ter um contato Com direto. certeza. Se você está em Atlanta, né, está em Atlanta, acompanha a gente dentro do Instagram, dentro do nosso website. Dá uma olhada lá que a gente tem evento em Atlanta a cada 3 meses. A gente tem um É Open isso aí. Mic que acontece online. Você consegue ter um contato com o Isaac também e outros profissionais que você pode conhecer. E se você não é, né, você pode ter o contato através das nossas plataformas, do nosso Instagram e dentro dos nossos eventos também a gente consegue fazer um direcionamento para você. Isaac, para a gente poder finalizar, temos aí mais 2 minutinhos para a gente poder finalizar. Aquela velha perguntinha que eu gosto de fazer no final de todos os vídeos. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas dentro do BPA e todas as pessoas que vão entrar do BPA, uma mensagem que todo mundo possa ouvir. Hoje, né, aí eu brinco que o podcast, ele é meio atemporal, né? A gente lança ele hoje, daqui pode ser que em 2025, 2028, 2030 alguém esteja ouvindo esse episódio É, nesse exato momento. Às vezes seu filho, né, seus filhos podem estar ouvindo. Que é. mensagem é essa que você gostaria de deixar para o pessoal do BPA que nos acompanha, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify? E para o pessoal que está conhecendo o BPA também. Eu tenho aprendido nesses últimos anos que a nossa vida é construída através de relacionamentos, né? Então, é importante esse processo de você estar trazendo novas conexões na sua vida, né? O BPA ele traz muito isso, né? Essas conexões entre brasileiros com profissionais de qualificações, pessoas de credibilidade, né? Então, são profissionais assim excepcionais que estamos unidos ali, né? E Uhum, isso é muito bom, isso é muito saudável. E é importante, assim, o que eu vejo que as pessoas precisam entender é qual é o propósito. Ah, muita gente fala sobre isso, né? E qual que é o meu propósito? É aquilo que está dentro de você, é aquilo que você construiu ao longo da sua vida, né? uhum, E às vezes o seu propósito pessoal, às vezes profissional, pode ser desafiador, pode ser, às vezes, impossível você achar que é, mas não é. uhum. Construindo passo a passo, é importante entender que hoje a gente vive uma vida muito corrida, sempre na última hora, gravo hoje para editar, hoje à noite para entregar amanhã cedo, né? Exatamente. E às vezes a gente precisa de um planejamento. Eu falo que a nossa vida é construída, né? Então, uma planta, por exemplo, ela não nasce hoje e amanhã ela já está dando fruto, né? Ela leva tempo, passa por tempestade, por problemas e tudo, mas ela está ali firme, construindo o que ela precisa fazer, chegando no propósito dela. E nossas vidas têm que ser assim, né? Eu cheguei. Hoje a gente tem essas coisas corridas, mas já editei um material de 30 segundos que eu gastei 3 meses para montar, né? Então, às vezes, o importante é, Pensa, né? às vezes 30 não, segundos. é, o importante é a gente ter um planejamento, firmar nele e construir uma marca sólida, com identidade, com propósito, com alinhado, sabe? Para que as pessoas possam acreditar em você. E Uhum. quanto mais você construir essa credibilidade, ter um alinhamento na sua identidade, na sua imagem, na sua reputação, você vai trazer mais credibilidade para as pessoas e você vai ter mais sucesso na sua vida também. É isso. Então, Isaac, muito obrigado. Obrigado demais aí por Eu que ter agradeço. aparecido. Uma honra estar aqui com vocês. Tudo, brigadão. Pessoal, todo mundo que está nos acompanhando, se você não segue a gente ainda no YouTube, curte, comenta, compartilha, né? Segue a gente aqui. Se você não segue a gente dentro do Instagram, dentro do TikTok, vai lá, curte a gente, ajuda a gente demais. E muito obrigado a todos vocês. E aquela velha frase que não pode faltar: vem pro BPA.